Eles presumiram que ela só carregava um Barrett, até a marca de abate de 3.200 metros deixar todos em choque. Eles a chamavam de Krat Girl, e riam sempre que ela passava pelos corredores polidos do complexo operacional avançado. Ela movia-se como uma sombra entre as mesas de piquenique envernizadas e os racks de servidores zumbindo, carregava o rifle Barrett como se fosse uma caixa de rações, sorria como se o mundo não tivesse proferido um verdito sobre seu valor. O cabelo estava preso no nó simples, o uniforme era um substituto gasto para o equipamento impecável e feito sob medida da elite da unidade. Ela cheirava levemente a óleo e chá. Pessoas acostumadas a ser vistas não notavam pessoas que não esperavam ser vistas. Elas achavam que ela era pequena, literal, incidental. Essa suposição tornou-se o hábito que usavam para justificar piadas e apostas e uma espécie de desprezo institucionalizado que sempre pairava na borda das coisas e esperava educadamente até algum acontecimento torná-lo fácil para todos entrarem na onda. O complexo tinha cheiro de combustível de jato e ambição. As luzes do hangar lançavam longas barras de brilho através das pistas de disparo polidas. Os líderes nas suítes de escritório tinham rostos com a mesma expressão, uma inclinação da boca que pedia ao mundo que os reconhecesse primeiro. Eles tinham as vantagens da reputação e da retórica. Eles tinham um homem chamado Kersey que havia vencido 3 desafios nacionais e um lugar permanente na mitologia do refeitório. Kersey podia atrair uma multidão com uma única história sobre um erro a 4.100 metros que de alguma forma se tornara uma lenda por si só. A coterie se agrupava ao redor de sua mesa como mariposas, ansiosas por ser aquecidas pelo brilho refletido. Eles tinham contratos, patrocínios e o jeito autoritário que os homens têm quando acreditam que seu mito é o único mapa que o resto do mundo precisa. A mulher, ninguém usava seu primeiro nome a menos que precisasse, manuseava o rifle com uma facilidade que fazia de carregá-lo uma espécie de coreografia. O rifle era pesado e teimoso do jeito que uma história é pesada quando é mais velha do que as pessoas que falam sobre ela. Sua pintura estava arranhada e cheia de crateras. Um nome desbotado estava estampado ao longo do receptor, quase elegível pelos anos de manuseio, Meridian. A arma tinha uma história que não pertencia a ninguém presente nos corredores iluminados. Pertencia a um tempo de operações sussurradas e disparos impossíveis, a uma unidade que havia sido apagada das chamadas oficiais e dobrada em mito. Para os homens da mesa de Kersey era um adereço para suas piadas. Para a mulher era um emblema gasto de herança. Ela era exteriormente simples. As botas estavam surradas, as luvas tinham costuras remendadas, e a turminha de soldados juniores que ligava para reclamar do tempo e do cronograma a chamava de Krat Girl porque era mais rápido que seu sobrenome. Diziam que ela existia apenas para carregar peso, para ser um músculo visível mas inerte que servia de lição ilustrativa para vídeos de treinamento. Diziam que não poderia ser chamada para a linha de tiro porque não tinha pedigree. Diziam que ela não estava na unidade certa. Diziam tudo isso alto o suficiente para que as palavras tomassem uma forma, e, nessa forma, virassem uma campanha. Ela escutava. Mantinha os olhos nas tarefas à sua frente. Quando o sarcasmo mirava nela como uma pedra atirada, ela se abaixava e voltava ao trabalho. Limpava latão, contava munição, afinava óticas com o foco de alguém que passou horas fazendo o mesmo pequeno movimento até que ele se tornasse a única maneira de impedir que o mundo amolecesse nas bordas. Se alguém tivesse perguntado por que ela persistia com um rifle que fazia com que homens em uniforme trocassem olhares supersticiosos, ela poderia ter dito, simplesmente, ele deixou para a filha dele. Ela nunca disse isso. Não tinha energia para ser explicável a pessoas que preferiam suas narrativas nítidas e programáveis. Ela mantinha e conservava a arma porque sua presença precisava de um guardião, porque o rifle sabia coisas e precisava de alguém para lembrar o peso delas. Os rituais do complexo eram públicos de maneiras que a mulher às vezes esquecia. Novos recrutas chegavam para ser avaliados. Corporações e doadores enviavam convidados que queriam ver o hardware mais novo em ação. A mídia queria espetáculos, não o ranger das chaves de fenda nem a paciência afinada que tornavam o alinhamento verdadeiro. O melhor teatro público, invariavelmente, envolvia uma competição. Kersey adorava competições porque elas lhe permitiam falar com a voz lisa de autoridade de quem sacode. Um homem que podia montar um espetáculo podia converter o desprezo em moeda. Ele gostava de colocar apostas na sua mesa e pedir por lados. A coterie ria. Chamavam a mulher de Krat Girl e apertavam o cabo do Barrett como se fosse uma piada que já haviam contado para si mesmos. Quando chegou o dia que desfiaria as suposições da coterie, começou como qualquer outra manhã clara e de baixa umidade. A linha de tiro estava montada para uma demonstração patrocinada por oficiais visitantes, uma excursão que dobraria como teatro de recrutamento. Bandeiras pendiam com uma pontuação final numa frase que todos achavam que entendiam. O cronograma estava impresso e distribuído como um argumento limpo que recusava notas de rodapé. A mulher havia sido listada como logística. Ela montaria as faixas de tiro, calibraria os relógios, verificaria os alcances. Ninguém esperava que ela usasse a Barrett.
Ninguém esperava mais do que o costumeiro barulho de comentários displicentes. Eles começaram cedo, durante o café e declarações audazes. Kersey contou uma história sobre um homem que havia cometido uma falha impossível e então a transformou em lenda. Ele a contou com a certeza de uma pessoa que havia investido pesadamente em estar certa. Seus amigos riram abafados e fizeram apostas. Alguns soldados mais jovens ousaram dizer coisas que ainda não eram instruções completas, mas cheiravam a elas. Ela pode tropeçar carregando essa coisa e derrubar um marco de alcance, disse alguém, a piada pegando como um fósforo lançado. Outra voz, devíamos filmar isso, comédia pura, telefones vieram e mãos pairaram sobre botões de gravação. A mulher atravessou aquilo como um vento entre as árvores, isso não a mudou. Ela manteve uma mão em seu instrumento e a outra no pequeno caderno que carregava, uma lista de números de série, alvos e notas de manutenção em uma caligrafia que não implorava por piedade nem aplauso. Ao meio-dia, o grupo visitante se reuniu e a procissão de exercícios começou. Alvos surgiram e caíram. Houve aplausos, acenos de aprovação, a lisonja branda de homens que gostavam de ver coisas executadas à sua frente. A mulher checou uma luneta, ajustou uma montagem. Ela era metódica de maneiras que as pessoas confundiam com timidez. A coterie fez comentários que alternavam entre desprezo e preocupação fingida. Chamaram-na com suavidade suficiente para que soasse como o toque de uma bengala. A primeira provocação veio de um capitão do grupo visitante, um homem angular que gostava de transformar frases em farpas. Ela está aqui para ajudar a carregar, ele perguntou, alto bastante para os presentes ouvirem. Eles riram. Ele apontou para a Barrett. Esse fuzil deve ser uma peça de museu, geralmente você precisa de uma equipe para puxar essa coisa. Talvez 2 equipes, a mulher não respondeu. Ela ajustou um botão de elevação com a fluidez praticada de alguém que havia feito da paciência mecânica uma arte. Seu silêncio funcionou como uma pedra em um riacho lento, a água encontrou um caminho em volta. Então, alguém decidiu filmar. O celular de bolso foi erguido por um recruta que pensou que o momento viral seria um serviço elegante para sua patente. Fizeram apostas, inventaram legendas, e a coterie começou um canto que era apenas meio piada. Garota da Caixa, cantaram, parte zombaria e parte um ritual que mantinha o grupo unido no ato de exclusão. O canto suscitou outros comentários e então uma ondulação de risos. A mulher continuou a fazer seu trabalho como se o mundo operasse numa vibração diferente à qual ela estava sintonizada. Suas mãos encontraram os fios finos da mira. Seus dedos cheiravam a graxa e determinação. E então o guardião corrupto agiu. Ele era o oficial de segurança, um homem com uma prancheta que havia aperfeiçoado a arte da autoridade que se tornava mesquinha quando não podia ser robusta. Seu nome era Latton. Ele tinha um rosto que se dobrava em confissões quando desafiado. Latton declarou, alto e sem preâmbulo, que a munição da Barrett parecia suspeitosamente um risco. Ele insistiu que contassem as balas novamente. Ele agitou sua prancheta, conjurando regulamentos como um padre agitando incenso. Os homens se reuniram com o entusiasmo que havia sido preparado pela zombaria anterior. Protocolo de risco, disse Latton. Devemos assegurar que não há perigo, as ações de Latton foram cirúrgicas. Enquanto a atenção da multidão estava devotada ao seu espetáculo, seus subordinados moveram-se com o tipo de precisão que vem da prática em pequenas crueldades. A munição personalizada da mulher, cartuchos que haviam sido verificados à mão e etiquetados por ela horas antes, cartuchos que eram adequados ao temperamento peculiar da arma e ao alcance que ela conhecia nos ossos, foram espalhados como milho num terreiro de debulha. Alguns estavam fora do lugar. Outros estavam alojados em caixas marcadas para descarte. O timing foi uma arma naquele dia. A inspeção do oficial de segurança tornou-se um pretexto para uma sabotagem que não exigiria malícia aberta para ter um efeito devastador. O carregador do Barrett caiu no azulejo do chão como uma pequena rendição. Ela observou com a quietude de alguém que reconhecia uma perturbação pelo que ela era. Seus olhos não se arregalaram. Não houve grito. Suas mãos estavam firmes enquanto ela se curvava e recolhia os cartuchos. Quando ela se levantou, alguém na coterie sorriu e disse, veja. Perigo. Nós avisamos você, algumas mãos filmaram. Valores de apostas foram aumentados no mesmo fôlego em que piadas foram aplicadas. A mulher não deixou a câmara ver seu rosto. Ela pôs os cartuchos de volta em ordem e alisou a mola do carregador com um polegar que prendera a manutenção como resposta ao mundo. A sabotagem teve um segundo efeito. Latton usou o incidente para limitar seu tempo na linha de tiro, citando segurança e justiça. A logística não obtém tempo ilimitado na pista, disse ele como se lesse uma regra destinada especificamente a excluir uma pessoa que tinha um legado impresso no receptor de um rifle. Kersey levantou uma sobrancelha de crueldade afável. É melhor colocar alguém da unidade certa nisso, ele sugeriu. Dar-lhes uma chance de mostrar o que este rifle pode fazer, a coterie riu, e o canto recomeçou,
só que agora tinha a sensação de uma dança ritual de uma banda de Shinar. A mulher ficou parada. Ela observou novos atiradores deslizarem suas próprias óticas no lugar e pedir um alcance estendido. Eles estavam polidos, suas respirações rápidas e orgulhosas. Eles dispararam contra alvos que eram rotineiros, até banais, provando nada e todas as coisas que a audiência gostava de ver. Telefones gravaram. O fotógrafo oficial do complexo tomou ângulos que faziam todos parecerem pertencer à melhor iluminação de uma fotografia. A mulher ajustou o bipé do Barrett com mãos pacientes. Havia uma história por trás dos riscos no guarda-mão. O nome Meridian fora estampado à mão numa época em que nomes importavam como moeda. Ela nunca havia contado a ninguém que conhecia a unidade. Ela não tivera apetite para corrigir tolos. A aceitação que ela carregava não era resignação, era uma prontidão obscurecida. Ela podia esperar. Ela também tinha um plano. Havia cartuchos em sua mochila, guardados num rolo de couro que fora remendado mais vezes do que qualquer dos homens tivera de remendar uma camisa. Eram personalizados, não os cartuchos de campanha padrão em que o complexo confiava por decor e hábito. Eram ajustados para estabilidade de longo alcance e eram o resultado de uma relação meticulosa entre ferramenta e mão. Ela medira e remedira a separação do estriamento e o peso do projétil em sua cabeça do modo que outras pessoas recitavam as escrituras. Ela podia sentir a diferença infinitesimal que transformava uma chance de 80% em certeza quando tudo se alinhava, vento calmo, mira verdadeira, e um atirador que pudesse traduzir um sussurro da física em um único e muscular momento. A primeira humilhação fora pública e repetida. Diariamente, mais insultos se entrelaçavam na malha da vida do complexo. Alguém publicou uma foto zombeteira dela no feed interno, o Barrett cruzado sobre seus ombros com uma legenda que tratava a arma como um desenho animado. Havia apostas sobre a probabilidade de ela quebrar o rifle dentro de uma semana. Homens ofereciam-se provocativamente para ajudá-la a carregar. No refeitório, passaram a cantar o canto que nascera nas pistas de tiro. A mulher comia sozinha, mecanicamente. Sua comida era forte e simples. Ela sentiu o sal e lembrou-se do que ele lhe dissera, anos atrás, quando ele lhe dera o rifle: aprenda onde o mundo esconde as distâncias. Ela aprendera a ouvir o sussurro na beira do conhecido. Ela tinha uma reputação em outros círculos, sussurros meio lembrados que não pertenciam aos pisos polidos do complexo. Soldados velhos que não tinham vindo a esta base às vezes acenavam para ela de um modo que era quase um reconhecimento privado. Um instrutor aposentado, quando a conheceu pela primeira vez, não disse nada, mas lhe lançou um olhar que reconhecia uma veterana em espera. Aqueles gestos não eram prova no registro do complexo, mas eram âncoras na vida da mulher. Ela os manteve próximos. Eram como prática suave numa sala de ensaio onde o único público eram algumas cadeiras e uma janela que deixava entrar um pequeno raio de luz. O incidente que pôs o ponto de virada em movimento foi mais agudo do que uma queixa geral. Kersey, embriagado pela ideia de espetáculo, propôs um desafio público, um julgamento destinado a provar, conclusivamente, quem merecia o direito de ser visto na linha de tiro. Vamos definir o alvo mais distante, disse ele, voz alta e presunçosa. 3.200 metros, uma demonstração oficial. Vamos filmar. Quem acertar esse tiro merece o palco. Os oficiais visitantes sorriram porque amavam números e espetáculo. A corte aplaudiu e se imaginou no primeiro plano de um filme viral. Latton sorriu seu sorriso institucional e processou os formulários necessários. Ele podia ser mesquinho e ainda assim ser oficial. Assinou com a caneta seca de um homem contente com seu lugar numa máquina. O nome da mulher não estava na escala oficial. Isso era óbvio. O sorriso de canto de Kersey alargou-se enquanto ele imaginava os ingressos para o momento. As pessoas fizeram apostas. Foi criada uma contagem de vergonha. Tornou-se um altar de papel para a crueldade do complexo. A mulher observou quando a lista de alvos foi afixada e sentiu a pequena, constante ignição de algo que jazia dormente. Ela foi provocada, não por um único insulto, mas pelo acúmulo de dias de pequenas humilhações. Ela poderia ter escolhido o zumbido da retirada. Em vez disso, começou a preparar-se como se fosse um navio mercante carregante para uma viagem que todos os outros chamavam impossível. Sua decisão de avançar não foi a vitória estrondosa que Kersey e seus seguidores esperavam. Não houve grito, nem saudação ao próprio ego em público. Ela foi até o oficial do stand e pediu um horário. Sua voz era baixa, factual. Quer uma pista, disse ela. O alocador de pistas olhou e disse: não estamos dando tempo de linha para logística, foi citado o protocolo de segurança de Latton. Kersey riu. Um dos soldados juniores gritou o cântico. A resposta da mulher foi tão simples quanto uma verdade. Dê-me uma pista, disse ela novamente. Foi uma frase com peso, mas sem demonstração de malícia. Seu pedido foi uma pedra lançada em água rasa. As ondulações se espalharam. Latton,
Em demonstração de autoridade mesquinha, disse que ela poderia ter uma pista somente se usasse munição de dotação padrão e se seu carregador passasse na inspeção. As regras foram criadas para excluí-la, também eram flexíveis do modo como cercas são flexíveis para aqueles que insistem em dobrá-las. Ela aceitou as restrições e aceitou o horário que havia sido concedido de má vontade. O rosto de Kersey registrou um triunfo frágil, um circo havia chegado no qual ele seria o mestre de cerimonias e o motivo de riso. No dia do julgamento, o complexo tinha um ar de expectativa. As montanhas distantes cortavam o céu numa borda pálida e ofuscante. Instrumentos de vento foram colocados, oficiais meteorológicos fizeram leituras com o tipo de seriedade que as pessoas reservam para funerais. Olhos foram medidos e orgulho foi pesado. A corte chegou cedo e tomou assentos na primeira fila, sua postura como uma barricada. Telefones foram colocados em suportes, o oficial visitante trouxe um kit de imprensa. O alvo a 3.200 metros era pequeno na paisagem, uma pontuação distante no horizonte, um retângulo branco que poderia muito bem ter sido uma pedrinha. A própria distância havia se tornado uma peça de teatro, uma verdade aritmética que podia ser transformada tanto em glória quanto em humilhação. Ela fez um pequeno gesto simbólico antes do julgamento começar. Ela limpou o cano, lentamente, com o tipo de cuidado que era quase uma meditação. Outros atiradores apenas lançavam um olhar em direção ao cano e confiavam na suposição mecânica. Ela o tratou como uma liturgia. O nome Meridian tinha um risco perto do ferrolho que ela traçou com o polegar, um gesto ao mesmo tempo reverente e privado. O nome tinha sido alvo de piadas, uma unidade apagada dos quadros e refeita em contos de taberna. Para os homens que zombavam dela, Meridian era uma piada pronta. Para ela, era uma linhagem. O símbolo que tinha sido escarnecido por tanto tempo era agora um talismã enfiado contra a sua palma. Então a corveta de pequenas permissões começou a se desmontar. Latton, que tinha resistido a cada pedido dela, deu um último passo rumo ao flagrante de sabotagem. Ele alegou um perigo novamente, desta vez declarando as munições personalizadas que ela tinha guardado em seu rolo de couro um lote não aprovado. Você traz munições não padronizadas para o complexo, você quebra o protocolo, disse ele, selando as palavras com um aceno de desdém. Ele rasgou o couro e espalhou as esferas, julgando-as pelo brilho da suspeita institucional. A coterie se eriçou de prazer, os filamentos do divertimento deles estavam elétricos. Alguém sussurrou que filmariam a confiscação, postariam como prova da preparação inadequada da garota. Latton colocou as esferas sob o mar transparente de condenações. Ele disse à Assembleia que não permitiriam cartuchos não padronizados. A multidão murmurou seu acordo. As opções da mulher se estreitaram. Os cartuchos customizados do Barrett eram precisamente o que o rifle precisava para alcançar além do que os métodos padrão permitiam. Eles tinham um projétil ligeiramente mais pesado e uma ponta de polímero desenhada para estabilizar em longas distâncias. Ela tinha passado horas privadas calibrando essas notas como uma musicista praticando até que uma mão pudesse tocar intervalos impossíveis sem pensar. Se os cartuchos não pudessem ser usados, o disparo seria deixado à aritmética barata do orgulho. Kersey voltaria para casa com uma nova história. A coterie etária e aplaudiria. A mulher observou enquanto os juízes reunidos de seu destino inclinavam as probabilidades a favor deles. E então ela fez uma escolha que deixou atonitos todos imersos em certeza. Ela não argumentou. Ela não gritou. Ela realizou um pequeno ritual exigente. Com mãos que nunca tremiam em um momento crucial, ela pegou os cartuchos que Latton tinha condenado e os deslizou de volta para um rolo que ela havia costurado sob o cano. Ela fechou aquela costura escondida com uma pressão que significava determinação. Ela olhou para Latton sem implorar e sem triunfo. Este rifle é calibrado para esses cartuchos, ela disse, a afirmação um âncora factual. A coterie riu. Kersey disse, teremos uma boa risada nos arquivos agora, o timing foi perfeito. Sua declaração veio antes do engajamento, antes que a audiência tivesse ela mesma definido os sinais para a gargalhada imperial. Ela se moveu então, colocando proteção auricular, viseiras, e o hábito de alguém que estava prestes a traduzir prática em uma única ação. O oficial da pista estudou sua prancheta. Ele queria encontrar alguma regra contra o que ela tinha feito. A caneta do oficial visitante fez uma pausa. A imprensa poderia preferir a teatralidade às sutilezas do procedimento, mas mesmo o espetáculo pode ser inexigível. A mulher assumiu a posição. Sua face não mostrou provocações. Ela tinha praticado por muito tempo a arte de passar despercebida, de deixar um único momento falar por tudo o que ela não havia dito. A multidão esperou como uma respiração contida. A coterie adotou posturas de expectativa paternalista. Os recrutas com telefones apontaram-nos como instrumentos de julgamento. A distância entre o cano do rifle e o alvo era uma frase com muitas sílabas. Ela não fez nenhuma demonstração de tecnicalidade. Ela montou o bípode e se acomodou.
Ela encontrou a imagem de Mira e deixou seu corpo encontrar o senso de alinhamento que corre mais profundo que a visão. Ela observou o retículo mover-se enquanto o vento provocava a relva e o sol deslizou de um modo que fez as cores engrossarem. Sua respiração se regulou não como uma pose heroica, mas como um instrumento de cálculo. Ela estava consciente, naquele momento concentrado, de algumas coisas que não eram barulhentas. A primeira era a pequena cadência de seu batimento cardíaco, um metronome que havia catalogado longa prática. A segunda era o clima, 3 graus de giro à esquerda alta e uma rajada seca e constante a intervalo ocasional. Os meteorologistas do complexo chamavam isso de uma brisa B, desdenhosa à primeira vista mas letal para trajetórias em longas distâncias. A terceira era a disciplina do tempo, cada respiração tinha um preço em microângulos e deriva. Ela não contou nenhuma dessas em voz alta. Ela as traduziu em ajustes no mostrador, no calço da mira. A ação era aritmética feita humana, graus, cliques, correções de segunda ordem. A preparação tinha sido a duração em uma pequena sala sem público por um longo tempo. Ela lembrou-se de uma frase que ele uma vez disse, um homem que havia se inserido em sua história como um prefácio necessário. Eles ensinam você a ser invisível, você aprende a ser silenciosa, mas lembre-se, a invisibilidade se torna perigosa quando você tem que fazer o impossível com ela. Ela pensou nessas palavras por um batimento e então as deixou cair em um bolso rotulado para uso privado. Ela não precisava de retórica. Ela tinha dados. Ela ajustou o paralaxe da luneta, checou as bandeiras de vento e então, por um segundo singular e decisivo, respirou. Eles ordenaram o tiro. Kersey, certo da vitória, aplaudiu daquela maneira frágil que é ao mesmo tempo performance e ansiedade. A coterie cantou em murmúrio. Telefones gravaram e a câmara oficial do complexo rodou, treinada e estável. A mulher apertou o gatilho. O recuo foi uma linguagem que o cano falou. Foi a mais breve das conversas entre metal e osso humano. A culatra do rifle beijou seu ombro e então afastou-se. O projétil partiu com um sussurro que se desvaneceu nas planícies. O riso da multidão pairou na fração exata de segundo em que nada aconteceu. Então, um silêncio longo e faminto preencheu o espaço. Binóculos se voltaram para encontrar o alvo. A expectativa convencional, alimentada por anos de pequenas humilhações, sustentava que o tiro não alcançaria o verdadeiro. Histórias já se preparavam nas bocas de homens que amavam contar o fracasso como uma espécie de entretenimento. Um ser humano não pode contar a história de uma distância sem alguns segundos. Pequenos grupos na coterie olharam-se e moveram os lábios tanto em escárnio quanto em uma vitória preventiva. Os recrutas moveram suas câmaras como larvas veem um sol. Mas então o alvo, aquele retângulo branco tão distante que parecera um lugar fora da imaginação comum, curvou-se. Ele caiu com um movimento peculiar e discreto de um mecanismo propulsionado que recebeu uma instrução inesperada e irreversível. A pluma de pó onde a rodada havia impactado um suporte pegou o sol e ficou ali como uma vírgula esguichada. O silêncio enche em um vácuo de surpresa. A mandíbula de Kersey afrouxou. A coterie cessou no meio do aplauso e então, como um organismo percebendo um passo em falso, ficou quieta. Os telefones ficaram imóveis, suas telas registraram um momento que nenhum dos registradores acreditara que aconteceria. Os oficiais visitantes encararam e então voltaram suas faces para a mulher como se alguém tivesse rearranjado o cenário enquanto a peça estava em andamento. A prancheta de latão caiu de sua mão com um som como uma percussão derrotada. Por um segundo desorientador, a topografia da autoridade no complexo foi desfeita. A reação não foi imediata. Em cenas de descrença, as pessoas frequentemente escolhem ser barulhentas antes de se tornarem sensatas. Naquele dia, o ruído veio primeiro como um reflexo de choque, alguém riu, um som agudo e instintivo que não condizia com o clima. Então o silêncio retornou como uma maré. Rostos ardiam vermelhos de embaraço. Alguns da coterie sorriram daquela maneira frágil que significa alguém buscando uma piada para devolver o mundo à sua forma confortável. A multidão se mexeu. Um veterano na retaguarda, um homem que tinha visto longas distâncias e vitórias silenciosas antes de as honras serem impressas em cronogramas públicos, tirou o chapéu e fez uma pequena e nítida saudação sem palavras. A saudação foi uma admissão de que alguém havia atuado de uma forma que a instituição agora tinha de reconhecer. Ela não se levantou para aplausos. Ela não riu. Ela tirou a proteção auricular e pôs o fuzil no bipé novamente, já mudando para o trabalho de rastrear a possibilidade de uma sequência. O rosto dela estava neutro, apenas as menores linhas ao redor dos olhos se moveram, evidência de foco mais do que de prazer. A vitória havia chegado, mas isso não mudou sua austeridade interna. A vitória dela não era um lugar sobre o qual construir uma nova história de si mesma em público. Foi uma pausa onde ela podia dobrar outra ação na história que guardava dentro de um bolso. Kersey tentou assumir o comando das consequências. Ele caminhou em direção a ela com o sorriso de um político, um homem que acredita que sua narrativa deve continuar porque o silêncio o envergonha mais do que a verdade. Tiro de sorte, disse ele,
a frase com a intenção de desdém mas oferecida com um tom camarada falso. A mulher olhou para ele. Ela não o insultou. Ela poderia ter corrigido as suposições daquele mundo inteiro dizendo o nome da unidade gravado no fuzil e então observando os rostos dos homens fazerem o trabalho de reconhecimento. Em vez disso, ela proferiu uma frase que tinha a quietude e a força de um julgamento. 2 cliques à esquerda, disse ela. Foi uma nota factual, quase um adendo técnico. Teve o efeito de uma lâmina afiada e limpa. O rosto de Kersey registrou confusão e depois um pequeno pânico antes de se rearranjar em uma máscara. A cotrice moveu como um bando. Latton, cujo ato de sabotagem havia sido a dobradiça que separou este teatro, parecia que o chão tivesse cedido. Ele tentou organizar uma resposta. Vamos checar o registro, disse ele, a repetição burocrática da negação. Um oficial visitante avançou, um homem cuja autoridade tinha peso e cuja experiência lhe ensinara quando fazer um gesto público ou um privado. Ele moveu-se com lenta deliberação e ficou a uma distância respeitosa da mulher. Ele tirou o chapéu e então acenou com a cabeça. Não uma saudação, não um anúncio, um aceno que significava algo como reconhecimento sem espetáculo. Um murmúrio moveu-se pela multidão como um vento que sabia os nomes das estrelas apenas um pouco melhor do que os homens cotovelando para conseguir espaço ao sol. Alguém sussurrou, Meridian, a palavra circulou e reuniu o tipo de calor lento que palavras antigas têm quando ressuscitam coisas enterradas. Foi meio esperado e totalmente chocante. O nome fora um mito, uma história suave que as pessoas contavam quando tinham bebido demais. Aqui, na luz brilhante e limpa do dia de campo patrocinado pelo complexo, era uma verdade eclodida ao aberto. A autoridade respeitosa aproximou-se e fez algo que até Kersey não pôde administrar publicamente. Ele ofereceu uma saudação nítida, daquelas reservadas para reconhecimento que não podia ser embalado como mera formalidade. O gesto pousou sobre o dia como o inverno sobre um campo, ficou. Os olhos do veterano estavam secos mas sua mente estava firme. Ele estivera presente mais cedo na vida quando uma quadrilha fora chamada Meridian. Ele conhecera homens que carregavam lenda nas suas espinhas. Aquela insígnia havia sido apagada das listas oficiais mas não do livro privado dos velhos soldados. A saudação reatou uma história que o complexo tentara manter como rodapé. A multidão mudou sua narrativa. Os telefones já não registravam com um tom de escárnio mas com a fome cuidadosa de pessoas capturando uma conversão. A coterie teve de reconciliar sua história escolhida com a prova. Alguns tentaram agarrar-se a negativas como uma espécie de orgulho em estágio final. Kersey disse, rápido demais, uma rajada estranha acertou uma lasca, a explicação técnica foram pequenas asas sobre uma verdade maior e mais teimosa. A mão do oficial visitante repousou no cano por meio segundo, um pequeno toque conhecedor que quase foi uma bênção. Ele disse, simplesmente, você conhecia esse fuzil, o cético transformado em aliado tinha sido um tenente que havia assinado publicamente a aposta mais cedo mas observou atentamente e não deixou o orgulho tribal ofuscar um fato. Ele se aproximou com uma curiosidade técnica e pediu o zero do fuzil e as leituras ambientais. Ele cutucou a mecânica do jeito que um cientista testa um espécime. Sob seus dedos, parte do mistério se resolveu em técnica. Ele admitiu em voz alta que o disparo exigia não apenas uma arma rara mas um atirador que pudesse ler o mundo como um mapa de fricção ordenada. Já havia ajustes, ele disse, uma frase que tinha gosto de confissão. Ele tinha sido cético, agora se tornou testemunha. O colapso do guardião corrupto não foi um melodrama, foi quieto e brutal. O rosto de Latton empalideceu primeiro e depois corou de um modo que sugeria a mão da vergonha. Ele tentou apontar para a papelada, recitar protocolos que pudessem validar seu sabotagem como um ato de dever cívico. A caneta em sua mão tornou-se subitamente sem valor porque o livro moral havia sido reescrito em público. Homens que tinham sido apenas figurantes tornaram-se figurantes com o fardo adicional de estarem do lado errado de uma foto. Alguns deles mais tarde ajustariam seus currículos. Outros não sobreviveriam à economia reputacional interna do complexo. As consequências se filtraram para além de um único dia como ondulações em um lago. As consequências imediatas exigiram apenas um pouco de cuidado público. A imprensa visitante queria uma declaração. A Câmara Oficial queria ângulos que pudessem ser emitidos pelas redes sociais. A mulher declinou ofertas para posar. Ela permitiu que algumas fotografias fossem tiradas mas o fez nas bordas, nunca no centro. Ela respondeu a uma única pergunta necessária do oficial visitante sobre seu histórico de treinamento com uma voz que não precisava ser triunfante e nunca foi. Ela não deu entrevistas. Ela sentou-se depois no refeitório e comeu silenciosamente como se o mundo não tivesse sido rearranjado por uma ação que, para ela, não fora nada mais do que o alinhamento da prática. A notícia se espalhou além da base como uma linha de febre nas ondas de rádio. Pessoas que acompanhavam competições e arquivos começaram a falar o nome Meridian como se ele tivesse estado dormente em suas bocas, esperando. A rede interna do complexo encheu-se de postagens que oscilavam entre o ridículo e a admissão.
Houve retratações e desculpas que soavam como se tivessem sido escritas mais por comitê do que por remorso. Alguns da cotrice viram-se em convites para funções relevantes. Patrocinadores que adulavam os homens à mesa de Kersey calcularam a exposição e decidiram, em privado, que sua associação com a zombaria poderia ser um ônus. Houve também um efeito tangível na política. Os altos cargos não puderam ignorar um projétil limpo e inegável atingindo um alvo distante e o tribunal da opinião pública que se seguiu. Regras internas sobre a descrição do oficial de segurança foram revistas de uma maneira que ninguém na época atribuiu a uma única pessoa ou ação. Uma cláusula foi inserida sobre acesso equitativo ao tempo de tiro e sobre o processo pelo qual munição poderia ser inspecionada e condenada. A burocratização da justiça não é algo poético, mas é útil, significou que o poder de Latton de desfazer pessoas tornou-se menos absoluto. Esse tipo de consequência é lenta mas duradoura. É a diferença entre alguém ser humilhado uma vez em público e o sistema que permitiu isso ser corrigido. A heroína da história, a mulher que tinha sido a garota da caixa, não se regozijou em louvores. Ela recusou medalhas que teriam transformado uma verdade privada em um adereço de palco. Ela insistiu em continuar a fazer o trabalho que a tornava útil do modo que sempre fora. Ela treinou silenciosamente e então assumiu um punhado de alunos que haviam sido negligenciados ou subestimados, um recruta magricela que tinha dificuldade em ler tabelas de alcance, uma jovem que tinha dificuldade com recuo, um garoto com gagueira e mãos que precisavam de orientação. Ela lhes ensinou como encontrar a aritmética oculta do tiro de longo alcance e como tratar suas ferramentas como coisas vivas. Ela lhes ensinou o hábito de ouvir o vento. Ela não tentou transformá-los em espetáculo. Ela os ensinou a ser invencíveis em pequenas coisas, a evitar ser surpreendidos pelo mundo que os considerava menores. Houve um aluno que se tornou símbolo do retrogosto da história. Ele era nervoso e tímido, um cabo que uma vez entrou furtivamente no complexo tarde para ouvir homens contarem suas piadas. Após a demonstração, ele encontrou a mulher e pediu, hesitante, instrução. Ele fizera parte da coterie do modo fácil com que as pessoas fazem parte de clubes quando são mais jovens. Ele queria desaprender sua prática do escárnio. Ela o aceitou como aceitava os outros, com rigor técnico e sem espetáculo. Ela o fez esfregar latão até que seus dedos aprendessem a geometria de um cartucho. Ela corrigiu sua postura e ensinou seu olho a ler pequenos deslocamentos através de um horizonte. Ele se tornou um dos seguidores humildes, do tipo que carrega a história adiante não como um troféu, mas como uma obrigação silenciosa. O tempo alterou as formas das vidas dos antagonistas de maneiras diferentes. A estrela de Kersey apagou-se. Um patrocinador retirou seu endosso após uma reportagem franca mostrar sua rapidez em zombar de alguém que seus pares haviam subestimado. Essa retratação, embora financeira, trouxe um preço simbólico. Ele ainda podia ser um líder em palavras, mas sua voz perdeu parte da autoridade no complexo. Latton foi reatribuído a funções administrativas em uma filial remota, onde seu papel não podia ferir o desempenho de mais ninguém em público. A coterie fraturou-se e então se reformou em grupos menores, mais envergonhados de suas piadas. Alguns deles passaram a vir ao treinamento sob o pretexto de curiosidade e caíram na humildade da prática. O legado da mulher tornou-se uma mitologia discreta. Pessoas que antes haviam rido dela contavam a história depois com voz amaciada quando novos recrutas chegavam, como uma espécie de conto de advertência: não zombe do que você não conhece. O fuzil Meridian foi colocado em uma vitrina em um salão de treinamento meses depois, com uma pequena placa acrescentada que falava sobre uma demonstração e um atirador que havia desfeito um mito. A placa usava linguagem oficial, o que significava que ela transformou uma história humana em palavras que cabiam em panfletos e memorandos de RH. A transformação não é surpreendente, instituições preferem que seus heróis sejam limpos e emoldurados. A mulher não se importou. A presença do fuzil em público foi uma pequena vitória para coisas silenciosas. Ela continuou a viver nas margens do mapa social do complexo. Pessoas que queriam ver a mulher agora vinham pedir instrução privada em vez do espetáculo de uma vitória pública. Eram homens e mulheres que haviam sido subestimados por outras razões, classe, gênero ou pela crueldade suave de um mundo que prefere narrativas audaciosas. Ela os ensinou, como havia ensinado o cabo, não meramente a acertar alvos a distâncias insanas, mas a ser paciente com o mundo. Ela lhes ensinou as frases curtas e declarativas que haviam sido um monólogo interior em seus momentos mais secretos. Eles pensam que podem me quebrar. Eles vão aprender. Ela lhes ensinou coisas práticas, como ajustar para a queda balística, como ajustar um cano até que os sussurros parassem, e como ler uma bandeira de vento em 3 segundos. A história reuniu novos acúmulos. Uma jornalista visitante escreveu um perfil não como um perfil, mas como uma pequena vinheta humana, e nessa peça a mulher foi descrita como a lenda escondida, uma frase que lhe encaixava como uma luva e apertava nos lugares mais delicados. Jovens mulheres que nunca haviam esperado acesso à linha de tiro escreveram cartas e enviaram fotografias de sua própria prática. Elas agradeceram-lhe por uma realidade que ela não pretendia dar, a possibilidade de que ser invisível não significava ser incapaz.
Ela respondeu a algumas cartas com notas curtas e a outras sem resposta. Ela havia aprendido com o tempo que atenção é joia, você deve usar apenas as peças que gosta. Ela tinha um amigo na Respectful Authority, um instrutor aposentado que não tirava prazer do espetáculo, mas vigiava com cuidado pessoas que mereciam melhor. Ele encontrou maneiras de abrir tempo para ela ensinar e trocar detalhes técnicos do jeito que outros homens trocavam pequenas conspirações. Eles não falavam muito sobre ações passadas. Ele compreendia que a mulher tinha um livro-razão privado de dor e honra e que louvores públicos não podiam ser derramados nesse livro-razão como moeda. Ele reconhecia que a prova de uma vida não era um discurso, mas a forma como uma pequena sala cheia de aprendizes silenciosos aprendia a segurar um fuzil sem medo, ou com apenas o pequeno tipo de medo que torna a prática limpa e severa. A mulher recusou ser transformada em mascote. Ela recusou uma oferta para encabeçar uma instituição de caridade que queria trocar sua história por doações e anúncios. Ela resistiu a tornar-se um palimpsesto das necessidades de outras pessoas. Ela queria o trabalho em si. Ela queria as longas horas e o cheiro de óleo e a precisão dos números. Ela queria, acima de tudo, que o fuzil fosse tratado como o que era, uma ferramenta com uma linhagem e nada mais do que a atenção que merecia. A quietude dela, que antes fora tomada por fraqueza, tornou-se, na mente dos homens, uma espécie de problema ideológico. Eles tentaram quantificar seu silêncio como arrogante ou desdenhoso e descobriram que ele não cabia em suas categorias. Alguns anos depois da demonstração, o complexo realizou uma pequena cerimônia não para ela, mas para um grupo de recrutas que haviam se destacado no treinamento. Ela foi convidada como convidada privada. Eles colocaram uma pequena placa perto da vitrine com o fuzil Meridian. Ela ficou no fundo e observou rostos jovens ouvirem o tipo de instrução que é difícil de confeccionar sob demanda. Um garoto de olhos pétreos que antes havia apostado contra ela a encontrou depois e disse, desajeitadamente, devo uma desculpa. Sua reação foi simples e adequada à mulher que ela fora através de dias densos e noites escassas. Mantenha sua mira, ela disse. A frase era uma expressão que continha mais do que as palavras. Era uma ética. Havia momentos de tentação. A fama que chegara com o único disparo perfeito poderia ter sido uma escada. Havia convites para falar, abordagens de documentários, pessoas que queriam construir narrativas com ela no centro. Ela recusou todos, exceto um convite para abrir um pequeno stand para jovens carentes. Ela aceitou a única oferta que lhe permitia praticar seus valores, um lugar onde pessoas discretas poderiam aprender sem uma audiência de homens rindo e julgando-as por seus elásticos de cabelo ou pelo tamanho da luva. Era um lugar sem troféus e sem bandeiras corporativas. Era um lugar com bancos e um fornecimento constante de chá. Foi assim que a mulher se tornou uma mentora silenciosa. Ela ensinava com fúria e paciência. Ela ensinava as pessoas a manter a linguagem precisa. Ela lhes ensinava verdades internas curtas sussurradas em momentos de dúvida. Ria, agora. Você não vai conseguir tão cedo. Ela lhes ensinava a reconhecer sabotagem e como instituições às vezes tentam dobrar as pessoas para os cantos. Ela lhes ensinava como viver com um fuzil e não deixar que ele vivesse com elas. Os alunos levaram seu conhecimento para mundos diferentes, para forças policiais, para clubes de caça, para competições privadas, e fizeram o trabalho lento de mudar as configurações que os haviam ferido. Eles frequentemente acreditavam não em páginas públicas, mas em bilhetes que diziam, simplesmente, você mudou minha mira. Os antigos antagonistas encontraram novas marginalidades. Kersey passou a um trabalho de consultoria e se viu apresentando a audiências que valorizavam a medição mais do que o mito. Ele ainda podia contar histórias. Ele tinha menos crentes. A carreira de Latham cocheou e então murchou. Os membros da coteria aprenderam a ser mais silenciosos. Alguns deles, em privado, voltaram e pediram instrução da mesma maneira que seus eus mais jovens haviam rido dela. A mulher deu isso a eles sem malícia. Ensinar alguém que um dia zombou de você requer um pequeno tipo de caridade, ou talvez uma estratégia. De qualquer forma, ela tinha a capacidade de estender seu conhecimento sem pedir desculpas com a mesma moeda. Seu princípio era simples: habilidade é mais convincente do que recriminação. Nos anos que se seguiram ao disparo, a história do tiro de 3.200 metros adquiriu a pequena pátina de lenda que acontece sem intenção deliberada. As pessoas a recontavam em salas de treino e em bares, não porque quisessem confrontar o inimigo, mas porque tinha a economia moral de uma boa história. Alguém baixo na hierarquia fez um trabalho extraordinário e, ao fazê-lo, fez o mundo hierárquico se rearranjar. A lição não era apenas que a mulher havia sido vindicada, mas que instituições podiam ser remodeladas pela mera insistência de uma pessoa em ser contada. Ainda assim, o resultado mais marcante era ainda mais silencioso. Os alunos que ela treinou, o seguidor humilde que se tornou competente e o tenente cético que virou um aliado, começaram a orientar outros. A cultura do complexo mudou não por decreto, mas por pequenos atos acumulativos de prática. O cântico do escárnio perdeu seu ritmo. Novos rituais substituíram os antigos.
As pessoas começaram a chamar umas às outras pelo nome com um pouco mais de cuidado. Essas são as pequenas mudanças que se acumulam ao longo do tempo, não são vistosas, mas perduram com uma força obstinada. Às vezes ela ficava na beira do campo de treinamento e observava um grupo de iniciantes montar uma mira ou ajustar um bipé. Ela nem sempre falava. Ela simplesmente observava como alguém que mantinha contas. Ela sabia exatamente com que frequência a vibração de um sol poente podia mudar a direção de um vento. Ela sabia o que significava ser subestimada porque passara anos sendo invisível em certa economia. Mas a invisibilidade, ela descobrira, podia ser um cadinho para um tipo de grandeza não anunciada. Ela permitia que uma pessoa praticasse até que um único momento pudesse se tornar um estrondo. Num dia de outono, uma placa foi afixada ao salão de treino maior, a fachada pública da instituição. Não a nomeava diretamente no título. Falava de uma demonstração que havia mudado política e cultura. As pessoas notaram, leram e então sorriram com o que a linguagem oficial havia adequado àquele acontecimento. Um jovem trainee ficou ao lado dela e leu a placa em voz alta e então olhou para cima com aqueles olhos brilhantes e ingênuos. Onde você está assistindo? Ele perguntou, uma pergunta tanto sobre geografia quanto sobre identidade. Ela sorriu, pequena e contida, e respondeu com uma voz que não precisava de trovões. Da borda, ela disse. O recruta assentiu como se entendesse o significado de uma borda, embora só a aprendesse na prática. Havia momentos em que o velho monólogo interior aflorava e ela se permitia o ter o prazer de lembrar o dia em que o alvo se dobrou. Ela guardava a memória como uma pedra para aquecer-se em tempo frio. Ela a erguia em privado e pensava, não vim para vencer, vim para mostrar a eles quem eu sou. Aquelas palavras nunca foram destinadas para serem gritadas. Elas foram destinadas a ser o motor verdadeiro das decisões. Ela havia tido sucesso de uma maneira que os antagonistas não esperavam, não incendiando suas reputações, mas desmontando-as silenciosamente por meio de provas. Pessoas que tinham o impulso de fazer heróis queriam enquadrá-la com troféus. Ela evitava tais gaiolas. Sua vitória não era propriamente um fim e nem propriamente um meio. Foi uma reconfiguração do campo e de como o campo atribuía valor. Esse tipo de triunfo é recebido de forma inconsistente em culturas que preferem suas histórias serem ordenadas. Ela aceitou isso e voltou ao seu trabalho. Ela ensinou um estudante que certa vez teve coragem suficiente para pedir desculpas. Ela ensinou um que nunca havia recebido um rifle sem rir. Ela ensinou um tenente que havia mudado de ideia. O futuro do composto foi moldado em episódios pequenos e constantes por esses estudantes que continuariam o trabalho não anunciado. A mulher envelheceu como qualquer um que vive uma vida de pequenos rituais e reparos contínuos. Suas mãos desenvolveram um mapa de cicatrizes e calos que nada contavam publicamente sobre a profundidade de seu trabalho, mas eram legíveis para os alunos que ela treinava. Ela manteve a Barrett não como um santuário, mas como um instrumento. Estava polida, mantida em condição, e usada em prática quando ela considerava apropriado. Quando finalmente decidiu adicionar uma pequena placa ao lado do display da Meridian, ela não escreveu nada grandioso. Colocou apenas as datas e a notação cuidadosa da unidade e uma pequena linha, para aqueles que aprenderam a ouvir. Quando recrutas mais jovens perguntavam se ela se arrependia dos anos de subestimação, às vezes respondia com uma pergunta própria. Você sabe com que frequência as pessoas cometem erros quando presumem? Ela perguntava. Eles não sabiam. Seu propósito não era ministrar palestras, mas semear habilidades. Ela queria que aprendessem fazendo. Ela queria que as instituições se corrigissem por meio da prática de pessoas comuns. Essa foi sua revolução silenciosa. No fim, o composto tornou-se um lugar um pouco melhor para os marginalizados simplesmente porque um ato único e inegável forçou um reexame burocrático e social. O arrogante King perdeu seu brilho intocável. A coterie of Mokers teve de lidar com o fato de que a lealdade ao mito de uma pessoa não os tornava infalíveis. O corrupt Gatekeeper aprendeu que a sabotagem mesquinha poderia ser corrigida por uma prova pública limpa demais para ser negada. Essas mudanças não foram apenas punitivas, mas instrutivas. Numa manhã nítida muitos anos depois, a mulher caminhou pelo campo de treinamento com uma pequena turma de aprendizes ao seu redor. Eles praticavam sob sua supervisão paciente e precisa. Um menino que uma vez zombara agora media o vento e ajustava em conformidade. Uma menina equilibrava a Barrett e lia à distância e então sorriu quando seu grupo fez um tiro limpo em um alvo que era distante, mas não insondável. O ar cheirava a óleo e um pouco de vitória. Era um cheiro doméstico. O triunfo do Big Shot não havia se tornado um espetáculo que se recusava a ser ordinário. Ela havia se tornado uma mentora que movimentou a agulha da cultura pela simples insistência de que competência merecia ser ouvida e que zombaria fosse enfrentada não com fogo, mas com uma única demonstração inegável. Pessoas que vieram depois dela contavam a história da garota da caixa que era invisível e então, com um único tiro, remodelou o que era possível.
Aprenderam que a vindicação pode ser silenciosa e que o arco moral da responsabilização às vezes se dobra em pequenas ações humanas. Às vezes, no silêncio entre os treinos, ela retirava a Barrett e sentia seu peso e o velho nome gravado nela. Ela esfregaria o polegar onde Meridian uma vez estivera estampada e pensaria naqueles que a haviam amado de relance e naqueles que a haviam zombado a cada olhar. Ela mantinha o rifle limpo porque não era apenas uma ferramenta, mas uma história que lhe fora confiada às mãos. Ela havia sido sobrecarregada por ele em um mundo que gosta de histórias arrumadas de glória e não queria nada com alguém que pudesse complicar suas narrativas confortáveis. O alvo que havia caído a 3.200 metros permaneceu um momento e uma lição. As pessoas que haviam observado e rido aprenderam, de várias maneiras e em ritmos variados, que ser subestimado não era irreversível. Aprenderam que o poder institucional de definir alguém poderia ser contestado por uma pessoa que escolhesse a ação em vez de ruído. Aprenderam que uma mulher aparentemente sem destaque em um mundo que prezava o luminar poderia ser uma âncora para uma mudança que a organização não havia agendado. Se alguém perguntasse à mulher se ela queria ser lembrada, ela responderia, com sua habitual economia, não com um discurso, mas com uma breve diretiva. Ensine, ela diria. Isso foi tudo. A vida dela não se tratava de um registro, mas das pessoas que davam continuidade ao que ela lhes havia ensinado. Seu único tiro a 3.200 metros tornou-se um ponto de inflexão. Foi o tipo de prova que estilhaça a arrogância e reconstrói a paciência. Foi o momento em que uma pessoa quieta reivindicou não o espetáculo, mas o lugar legítimo. Foi uma vindicação não enquadrada pelo ruído, mas pela precisão, e o complexo, e as pessoas que o habitavam, eventualmente aprenderam a manter distância do riso barato. Anos depois do evento, os alunos que haviam crescido sob sua orientação dispersaram-se pelo mundo e levaram consigo a lição silenciosa. Alguns se recusaram a repetir a zombaria da qual haviam feito parte. Outros construíram programas de treinamento que enfatizavam equidade e não espetáculo. A própria instituição ajustou-se de maneiras pequenas, mas cruciais. Políticas mudaram. Vidas foram redirecionadas. O eco de um ato preciso expandiu-se para uma cultura de mais do que alguns graus de tratamento decente. Não era perfeito. Nenhum sistema jamais é. Mas ficou melhor. Ela permaneceu a mulher que preferia viver nas bordas. Ela manteve o rifle e a memória e o pequeno grupo de aprendizes, e os ensinou até o dia em que o resíduo de sua própria história passou a parecer passado e não presente. Ela observou enquanto as barricadas da arrogância se deslocavam, e quando perguntaram mais tarde por que ela havia respondido à provocação, ela deu a mesma resposta quieta que sempre oferecera por meio da ação. Alguém teve que lhes mostrar o que significava estar errado, ela disse. Não foi um ato de vingança, foi um ato de reparo. E assim a história pairou na borda das longas estações do complexo. Foi contada em várias vestes, como uma anedota na indução de um recruta novo, como uma lição na memória privada de um veterano, e como um orgulho quieto e privado na mulher que se tornara mentora. O tiro que atingiu um alvo a 3.200 metros transformou-se em uma prova ressonante da verdade de que talento e disciplina não requerem a estridência do anúncio para serem reais. A mulher havia sido subestimada. Ela não havia sido quebrada. Ela demonstrara, com uma conclusão despojada, que o mundo estava errado em tê-la considerado assim. No fim, quando ela foi velha o bastante para receber o rótulo de lenda sem ofensa, lápides e placas e histórias encontrariam seus caminhos até sua história e a colocariam educadamente nas páginas que catalogam o desempenho humano. Mas essas recontagens oficiais eram secundárias às coisas que importavam para ela, os alunos que ajustaram suas miras ao vento barato e encontraram um alvo e um futuro esperando. Ela permaneceu estoica, contida e absolutamente competente. Sua vindicação não foi pelo aplauso. Foi o silêncio de pessoas que agora podiam continuar suas vidas com um tipo diferente de dignidade. Certa vez, a jornalista visitante que escrevera o perfil simpático voltou ao complexo e perguntou se a mulher posaria para uma fotografia formal. Ela concordou sob uma condição, que um de seus alunos estivesse no enquadramento. A fotografia foi tirada sem alarde. Não era glamourosa. A mulher e a aluna ficaram ao lado de Meridian, mãos no cano como se tocassem a história que ele continha. A imagem foi impressa e mais tarde fixada na sala de treinamento. Pessoas que um dia haviam rido ficariam diante dela e sentiriam uma pequena e privada vergonha, e alguns deles fariam a coisa certa depois dessa vergonha, incentivar, ensinar e resistir ao impulso de zombar. Havia um último detalhe silencioso nessa história que a placa e os programas não sabiam como codificar. Quando ela estava morrendo, velha de um modo que não requeria drama, ela jazia em um quarto com algumas fotografias na parede e o Barrett, como se um guardião o tivesse colocado ali como uma ofrenda. Uma ex-aluna veio com chá e uma mão que aprendera a estabilizar antes de um tiro. Eles falaram sobre vento e sobre hábito e sobre pequenas coisas que só um atirador valorizaria. Ela sorriu e disse, como frequentemente dissera em outros momentos de coragem privada, você não precisa ser barulhenta para ser forte, então fechou os olhos,
descruzou os dedos e ficou em paz numa vida que começara no anonimato e terminara como uma âncora silenciosa para os outros. Os estudantes que se sentaram com ela depois diriam que em seu silêncio vivia uma espécie de verdade plena e estrondosa. O rifle estava pesado de memória, mas não era um fardo. Era uma responsabilidade transmitida. O complexo continuou a vibrar e a mudar. Vieram jovens que nunca haviam ouvido o canto e que não conseguiam imaginar porque alguém cantaria tal coisa. Entraram num lugar que aprendera a ser melhor por pequenos incrementos. Foram ensinados a ter cuidado com as palavras e a ser generosos com a instrução. Levaram adiante as lições daquela mulher sem bandeiras e sem a necessidade de ela estar na frente. O tiro a 3.200 metros permaneceu uma dobradiça na memória institucional deles. Foi uma prova de que às vezes um único ato de ofício impecável pode desfazer uma cultura de zombaria e substituí-la pela prática. A história é uma coisa indomável, e as histórias tendem a ser contadas em várias tonalidades. Se alguém perguntasse agora o que havia acontecido no dia em que o alvo caiu, as pessoas contavam a história em linguagem factual, mas às vezes mítica. Diziam que uma mulher que tivera sido desprezada como apenas uma portadora de um rifle disparara o único tiro de uma distância que ninguém esperava ser vencida e que o alvo cara. Diziam que o campo de batalha, entendido não como um único monte de terra, mas como a cultura do complexo, congelara em silêncio atonito. Diziam que fora uma vindicação. Isso era verdade, mas também era simples. A verdade mais precisa talvez fosse que uma vida de prática pequena finalmente fora permitida falar, e quando falou, o mundo não teve contra-argumento que não parecesse tolo. Sob o nome Meridian, sob o toque de suas mãos, o rifle carregara histórias de sacrifício e habilidade e o conhecimento tranquilo de que as pessoas podem estar erradas sobre outras. As mulheres e os homens que treinaram sob sua orientação não exigiam as manchetes, exigiam trabalho. Ensinavam a geração seguinte e observavam enquanto pequenas mudanças se acumulavam numa lenta mas fundamental reescrita dos modos de um lugar. Kersey aprendeu humildade à maneira dos negócios. O poder mesquinho de Latton encolheu. A coterie dissolveu-se. E a mulher, a lenda oculta, a garota da caixa que carregava um rifle como uma história, persistiu em ser o que sempre fora, a prova silenciosa de que paciência e ofício podem tornar-se o tipo de vindicação que, uma vez dada, permanece. Seu único tiro destroçara dúvidas por simples aritmética e pelo peso da fidelidade profissional. Fora mais do que fazer um alvo cair, fizeram uma cultura ouvir. E nessa escuta, o complexo e as pessoas nele eram lentamente, insistentemente, melhores do que haviam sido antes.